Agora irei falar sobre a curva de possibilidades de produção. Esse gráfico, né, essa curva, essa teoria, ela mostra pra gente o tanto que um país, ou um setor, uma indústria, consegue produzir, consegue trabalhar. Esta curva, né, como vocês podem ver, ela é o máximo do que, por exemplo, uma indústria consegue produzir. Com todo o capital presente nela, máquinas, equipamentos, com toda a sua força de trabalho, com todos os recursos e recursos naturais disponíveis, ela só consegue alcançar esta margem, né, que é o limite dela de produção. Por exemplo, existem países igual a Europa, né, todo o continente europeu, países como os Estados Unidos, o Japão, que já estão na sua margem de produção. Então ele já tem todo o capital, já tem todo tipo de trabalho, todo tipo de recursos num setor e o máximo que eles conseguem produzir existe um limite, né? Se houver mais trabalhadores, se eles investirem em mais capital, se houver mais recursos disponíveis para serem transformados, essa curva ela pode aumentar. Então é interessante da gente pensar, né, de que existe um limite na curva de produção, que é o máximo que uma indústria, que uma empresa consegue produzir, consegue vender, usando toda a sua força, né? Existe um ponto, eu vou dar o nome de ponto X, que é a curva, que é o ponto de eficiência desta curva de possibilidades de produção. Este ponto X, né, que eu nomeei como X, ela é o melhor preço produzido na maior quantidade possível e que anda à margem da curva de possibilidades de produção. Então é o tanto que a empresa consegue produzir com o melhor preço possível, estando bem no meio desta margem. Caso alguma coisa, né, aconteça e que a empresa precise produzir mais produtos, ela vai acabar diminuindo o preço. Se existe e pode existir indústrias, né, setores que produzam menos quantidade, mas com preço elevado. Isso depende do tipo de material, depende do tipo de setor, né? Por exemplo, materiais tecnológicos, você tem uma produção mais limitada com preço muito alto. Produção de bens de consumo, como por exemplo carne, material agrícola, você tem uma grande quantidade com preço muito baixo, né? Porque são itens muito baratos. Para um país, para um setor, para uma indústria, para uma empresa estar 100% eficiente naquilo que ela está fazendo, ela tem que andar na margem da curva de possibilidades que ela tem, entendeu? Ela tem que sempre estar andando na margem desta curva. Qualquer ponto aqui dentro, qualquer pontinho que seja aqui dentro, distante desta margem, esta empresa é ineficiente. Estamos tendo uma ineficiência na produção. Ela pode aumentar a produção dela, ela pode aumentar o preço dela, mas caso ela não faça isso, caso ela não consiga isso, é sinal que está tendo uma deficiência a empresa, o trabalho, o que ela está fazendo está sendo algo deficiente para ela. Talvez ela esteja tendo um déficit financeiro, ela não está aproveitando o tanto que ela tem disponível para aproveitar, né? Para produzir e para vender. Essa curva, né, o tamanho dela e o quão grande ela depende muito da indústria, depende muito da empresa. Tem empresas que têm uma curva menor, tem empresas que têm uma curva maior. Sempre tem como você aumentar esta curva dependendo de vários fatores. Seja uma maior demanda, seja um maior investimento que você faz em mais máquinas ou em mais filiais. Isso faz com que você consiga expandir os seus negócios e essa margem consiga ser maior, o maior possível, entendeu? Mas
é de suma importância que toda empresa esteja à margem da curva de possibilidades, porque é um sinal de que ela está sendo eficiente e negociando a melhor quantidade possível, no melhor preço possível. Fora desta margem para dentro, ela está sendo ineficiente. Ela pode muito bem alguma coisa, né, que ela está fazendo que está deixando ela ineficiente, não deixa com que ela esteja na margem, né? Às vezes decisões dos líderes, às vezes o mau planejamento faz com que ela não consiga aproveitar o potencial total dela e andar na margem, e faz com que ela seja ineficiente. Basicamente é isso a curva de possibilidades de produção.